Bem-vindo ao nosso momento de hoje. Este é o terceiro de 4 episódios. Minha saudação para você, caro ouvinte, esperança, alegria e paz. Sou Padre Gilvan Brito, que bom compartilhar este momento com o seu coração. A Palavra de Deus e a Igreja. Segunda parte da exortação apostólica sobre a Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja. Quando o homem, apesar de frágil e pecador, se abre sinceramente ao encontro com Cristo, começa uma transformação radical. Acolher a Palavra de Deus significa deixar-se plasmar por Ele para se tornar pelo poder do Espírito conforme a Cristo, ao Filho único que vem do Pai. Aqueles que creem são feitos participantes da vida divina. Filhos no Filho. Santo Agostinho nos diz assim: por meio do Verbo foste feito, mas é necessário que por meio do Verbo sejas refeito. O rosto da Igreja é uma realidade que se define pelo acolhimento do Verbo. Colocar-se diante da Palavra de Deus é abraçar com toda a nossa existência o desejo, o sonho, a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus é que sejais santos. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. O discípulo, o cristão católico, tem o coração formado pela escuta da palavra do Senhor. É preciso escutar a palavra de Deus para formar o coração do discípulo. O profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11, nos diz: dias hão de vir, oráculo do Senhor Deus, quando hei de mandar à terra uma fome, que não será fome de pão, nem sede de água, e sim de ouvir a palavra do Senhor. Aquele que crê é, antes de tudo, um ouvinte da palavra. A fé nasce da escuta. Na fé hebraica e, por consequência, na cristã, a escuta é a primeira operação para entrar em comunhão com Deus. Este é o meu filho amado, escutai-o. Na vida do cristão católico, a palavra que se escuta é palavra de vida. Vida divina que emerge no horizonte humano e existência concreta transformada pela força da palavra. A prece, que nasce do encontro com a palavra, revela-se uma prece do coração, que remodela o meu ser no ser de Deus que está em mim. Por isso, a oração do coração é sempre uma oração da verdade. Olhando para a nossa verdade, sem medo, queremos escutar o Senhor por meio de sua palavra, para que o Espírito ele possa realizar a sua obra divina em nós. Todo discípulo, todo cristão, independente do estado de vida, independente da profissão ou vocação, deveria ter a leitura da palavra de Deus como uma prioridade. Comunidades formadas pela palavra. Comunidades que exercem uma força atrativa por causa do Evangelho. Evangelho que se torna realidade na vida cotidiana. Chamados a viver o Evangelho. A alegria de viver o Evangelho da vida, o Evangelho da esperança, do perdão e da misericórdia.
é necessário que a escuta da palavra de Deus se torne encontro vital. Na antiga e sempre válida tradição da Lectio Divina, da leitura orante da palavra de Deus, nos faz colher no texto bíblico a palavra viva que interpela, orienta e plasma a nossa existência. Na exortação apostólica, no número 86, nos diz assim: todos os fiéis debrucem-se, pois, gostosamente sobre o texto sagrado. Santo Agostinho, a tua oração é a tua palavra dirigida a Deus. Quando lês, é Deus que te fala. Quando rezas, és tu que falas a Deus. A igreja é uma comunidade de fé, comunidade que escuta e anuncia a palavra de Deus. A relação pessoal que Cristo estabelece conosco é uma relação verdadeira, que transforma a nossa vida por causa deste encontro. A vida nova em Cristo. Viver em Cristo. Viver à altura do Evangelho. Da mesma forma que a igreja não vive de si mesma, mas do Evangelho, aquele que escuta o anúncio da palavra e atravessa a porta da fé também viverá pela força da palavra de Deus. Deus, que outrora falou, dialoga sem interrupção com a esposa do seu amado Filho. E o Espírito Santo, por quem ressoa a voz do Evangelho na igreja e pela igreja no mundo, introduz os crentes na verdade plena e faz com que a palavra de Cristo neles habite em toda a sua riqueza. Dei Verbo, documento do Concílio Vaticano II. Quando falamos da experiência com a palavra de Deus, sendo a igreja casa da palavra, a nossa casa, que é a Igreja Católica, a nossa família, esta igreja é a casa da palavra. E a liturgia é o lugar privilegiado da palavra de Deus. O discípulo missionário encontra tudo aquilo que alimenta sua vinculação íntima com Jesus Cristo, caminho, verdade e vida nesta casa da palavra. O primeiro que a igreja oferece aos seus é a proclamação da palavra e a possibilidade de encontrar Jesus nas sagradas escrituras lidas. A igreja, casa da palavra. O lugar privilegiado onde Deus fala ao nosso coração, tocando-nos com sua presença, iluminando a nossa vida e a nossa realidade, é a liturgia. A celebração litúrgica torna-se uma contínua, plena e eficaz proclamação da palavra de Deus. Pela força do Espírito Santo, a palavra continua viva e eficaz e atua no coração de cada pessoa. Deus, que fala para a comunidade por meio da palavra que é proclamada, ele fala ao seu coração, diretamente para a sua vida. Por isso, sentir o coração arder quando a palavra é proclamada para a Assembleia inteira, mas o Espírito Santo torna esta palavra íntima ao meu coração e é ela que tem a capacidade de modelar a minha vida, de converter o meu coração, de fazer com que o meu caminho tome, caso necessário, novos rumos para viver na dignidade dos filhos de Deus. A pedagogia litúrgica ajuda-nos a acompanhar os textos da Sagrada Escritura de acordo com o ritmo do ano litúrgico.
no centro do ano litúrgico, refugia o mistério pascal. Aprender a saborear o sentido profundo da palavra de Deus que está distribuída ao longo do ano na liturgia, nos mostrando os mistérios fundamentais da nossa fé, é um desafio para as nossas comunidades. Palavra e Eucaristia correspondem tão intimamente que não podem ser compreendidas uma sem a outra. A palavra de Deus faz-se carne no evento eucarístico, aproximando-nos do altar e participando num banquete eucarístico, comungamos realmente o corpo e o sangue de Cristo. A proclamação da palavra de Deus na celebração comporta reconhecer que é o próprio Cristo que se faz presente e se dirige a nós. Para ser acolhido, São Jerônimo alerta sobre a atitude em relação à palavra e à Eucaristia. Quando vamos receber o mistério eucarístico, se cair uma migalha, sentimos-nos perdidos. E quando estamos a escutar a palavra de Deus e nos é derramada nos ouvidos a palavra que é carne de Cristo, se nos distrairmos com outra coisa, não incorremos em grande perigo? Realmente presente nas espécies do pão e do vinho, Cristo está presente também na palavra proclamada na liturgia. Na liturgia temos um verdadeiro serviço à palavra de Deus. Nela compreendemos a unidade do plano divino, através da correlação entre Antigo e Novo Testamento. Por isso, zelo, cuidado com a proclamação da palavra de Deus na liturgia. Os leitores devem ser bem preparados, com uma adequada formação para este ministério de proclamar a palavra. Uma formação bíblica, litúrgica e técnica. É importante difundir a palavra de Deus. A difusão da palavra de Deus por meio da celebração da palavra, da leitura orante, os grupos de Jesus e animação bíblica da pastoral. Uma ocasião privilegiada de encontro com o Senhor é a celebração da palavra. É um elemento importante da pastoral litúrgica. O silêncio também é importante para a acolhida da palavra de Deus na vida dos fiéis. Redescobrir a centralidade da palavra de Deus na vida da igreja significa também redescobrir o sentido do recolhimento e da tranquilidade interior. A liturgia da palavra deve favorecer a meditação. Nos momentos de recolhimento, com a ajuda do Espírito Santo, a palavra é acolhida no coração. A leitura do Evangelho é o ápice da liturgia da palavra. O ambão e o altar, as duas mesas da palavra e da Eucaristia. A liturgia constitui-se, portanto, como este lugar privilegiado da proclamação, escuta e celebração da palavra de Deus. Mas este encontro deve ser preparado no coração dos fiéis. Nossas comunidades precisam favorecer um itinerário pessoal e comunitário de encontro com a palavra de Deus, que deve ser o fundamento de nossa vida espiritual. E a Bíblia, o nosso principal livro de orações. Amar a palavra de Deus e, a partir de sua leitura fiel, aprofundar a nossa amizade, a nossa comunhão com Cristo. Conhecer a Escritura para crescer no amor de Cristo. Um caminho para favorecer a centralidade da Sagrada Escritura é a animação bíblica da pastoral.
E de que forma? Nas atividades habituais das comunidades cristãs, nas paróquias, associações, movimentos, diversas pastorais, promover o encontro pessoal com Cristo por meio da leitura e meditação da palavra. Dessa forma, a animação bíblica de toda a pastoral levará a um maior conhecimento da pessoa de Jesus. Formação, conhecimento da Bíblia de acordo com a fé da Igreja, para evitar uma falta de conhecimento desta palavra de salvação. Na catequese, em todas as suas fases, a centralidade da palavra de Deus deve acompanhar todo o processo de crescimento na fé. Observemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O encontro de Jesus com os discípulos de Emaús evidencia uma catequese onde o centro está a explicação da palavra de Deus. Dos tesouros de nossa fé, a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica. A Sagrada Escritura, como palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e o Catecismo da Igreja enquanto expressão atual da tradição viva da Igreja e norma segura para o ensino da fé. São chamados a fecundar a catequese da Igreja contemporânea, cada um segundo o seu próprio modo e a sua autoridade específica. No nosso encontro com a Palavra de Deus, Deus chama cada pessoa pelo nome. A vida, neste sentido, é dom, é vocação, é sempre relação, experiência com Deus. Aprofundando a nossa relação com o Senhor, tomamos consciência do chamado à vida e à santidade que Ele nos faz. E através das vocações específicas, pelas quais respondemos ao amor de Deus e procuramos o nosso lugar para servir, nós assumimos funções e ministérios para edificar a Igreja do Senhor. Todo batizado tem a missão de anunciar com a própria vida o Evangelho. Por isso, o nosso empenho constante na difusão da Palavra de Deus nos vários âmbitos da vida diária. No trabalho, na escola, na família, na educação. Por meio de uma familiaridade com a palavra, somos convidados a fazer sempre um bom discernimento em nossas escolhas diárias e na nossa compreensão da realidade e dos acontecimentos. A palavra de Deus, por exemplo, que está na origem do matrimônio, ela é fonte de sabedoria constante para conservar a identidade da família cristã e também ajuda a família a superar os conflitos, as dificuldades e não assimilar valores que prejudicam a beleza da vida familiar. Cada lar cristão encontra abrigo e amparo na palavra de Deus, que ajuda a superar as crises e dificuldades da vida conjugal. Recordando, elemento fundamental da espiritualidade cristã é a meditação da Sagrada Escritura. Os diversos ministérios e estados de vida tenham como referência a leitura orante da Palavra de Deus. A tua oração é a tua palavra dirigida a Deus. Quando lês, é Deus que te fala. Quando rezas, és tu que falas a Deus. Sendo uma palavra que se dirige a cada um pessoalmente, é também uma palavra que constrói a comunidade, constrói a igreja. Por isso o texto sagrado deve se abordar sempre na comunhão eclesial. O povo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, lê a palavra sempre de forma atual, porque Deus nos fala hoje. Fala ao nosso coração
fala à nossa comunidade de fé e fala também para a nossa história por meio desta comunidade de fé. Assim como a adoração eucarística prepara, acompanha e prolonga a liturgia eucarística, assim também a leitura orante pessoal e comunitária prepara, acompanha e aprofunda o que a Igreja celebra com proclamação da palavra no âmbito litúrgico. Vamos fazer uma experiência da leitura orante? O primeiro passo, tomar o texto de São Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. Uma experiência simples, mas muito profunda, que fará neste momento, no momento que você realizar esta leitura, este acontecimento do encontro de sua vida com a palavra que vai interpelar o seu coração. Então você vai parar um instante, invocar o Espírito Santo, com tranquilidade, tomar a Bíblia em suas mãos, ler o Evangelho de Lucas 24, 13 a 35, e no primeiro momento, o que o texto bíblico diz em si. Uma leitura lenta, pausadamente, o que é que o texto bíblico diz em si. Depois, pense o que é que o texto bíblico diz para você. De acordo com o momento que você está vivendo, com os sentimentos do seu coração, você se colocando na experiência do relato, o que é que o texto diz para você neste momento, neste dia. Depois, no terceiro momento, o que é que você diz ao Senhor como resposta à palavra? Qual é o sentimento que brota? O que é que você diz a Deus? Transforme então este momento em oração. Seu coração escutou a palavra, meditou profundamente, o texto lhe disse algo que Deus deseja colocar no seu coração, e o que é que você agora responde para Deus? Depois, no final, contemplando, olhando a realidade, que atitude você pode tomar? O que é que você pode fazer como fruto desta meditação da palavra? Partilhe sua experiência com a palavra, com este texto de São Lucas. Publique no seu Instagram, se você assim desejar. Marque nossa página. Nos acompanhe no último episódio de nossa série, o próximo episódio, que será sobre a missão da Igreja: anunciar a palavra de Deus ao mundo.